Deixa eu só conferir se está gravando. Na aula passada eu coloquei para gravar aqui, só que deu algum bug, alguma coisa que não gravou. Aí, nossa, eu fiquei com muita raiva quando eu vi que não tinha gravado a aula. Aí eu recomendei que quem não assistiu, né, de modo síncrono, assistisse a aula que eu dei no ano passado. É o mesmo conteúdo, é só muda algumas imagens, alguns slides, mas eu acho que já servia para poder entender, né, os conceitos iniciais. Vocês ficaram com alguma dúvida? Não, nessa atividade não. Só naquela outra de relacionar a, as manchas com a taxa de colonização e extinção e essas coisas assim. Ah, sim. Sim. Ah, mas vocês fizeram o exercício final que estava no vídeo do ano passado, não? E não era para fazer, era para fazer só o resumo que eu pedi mesmo. Isso resumo. Foi isso que eu fiz. Ah, tá. Mas no final da aula do ano passado não fiz, não. Não. Isso até é bom eu frisar, né? Eu mudo os exercícios entre os anos, aí esse ano eu pedi só o resumo, uma coisa um pouco mais simples. Pois bem, bora para a aula então. Semana passada a gente começou a falar sobre as interações ecológicas. Então eu falei para vocês o que é uma interação intraespecífica e uma interespecífica, né? Intraespecífica dentro da mesma espécie, interespecífica envolvem espécies diferentes. Aí a gente pode ter as relações que elas podem ser ou harmônicas ou desarmônicas. As harmônicas são relações que são benéficas ou para os dois indivíduos ou pelo menos para um dos indivíduos, né? E a desarmônica ela vai ser ruim para algum dos dois lados, ou às vezes para os dois lados ou para alguma das espécies, tá? E aí a gente vai ter um monte de interação, a gente vai ter colônia, vai ter sociedade, vai ter canibalismo, vai ter competição, mutualismo, comensalismo, competição, parasitismo e predação. Aí depois que eu expliquei para vocês os tipos de interação, eu comecei a falar um pouquinho sobre competição. Só que como o assunto competição é muito denso, eu deixei para concluir esse tópico na aula de hoje. Aí o que hoje a gente vai falar? Hoje a gente vai falar então sobre a competição do tipo interespecífica, competição entre indivíduos de espécies diferentes. Lembrando que esse tipo de competição ela é desarmônica, por quê? Porque sempre vai ter algum indivíduo que vai ficar em desvantagem, que vai ser prejudicado, certo? Então, bora lá. A competição interespecífica, lembra? Entre espécies diferentes. Elas vão envolver indivíduos de espécies diferentes que estão competindo por um mesmo recurso. Esse recurso pode ser o que? Alimento. Lembra, recurso, gente, é tudo que pode ser esgotado. Então, a gente vai ter alimento, vai ter território, vai ter processo reprodutivo. Aqui eu coloquei a imagem de 2 macaquinhos. Esses macaquinhos, gente, eles competem de maneira interespecífica. Esse aqui é o Saguinus bicolor, o sauim de coleira. Eles chamam sauim de coleira porque ele tem esse pescocinho branco. Ele ocorre lá em Manaus. E esse aqui é o Saguinus midas. Ele é todo pretinho com a mãozinha dourada. Tanto é que chamam ele de sauim de mãos douradas. Esse sauim aqui, ele até ocorre em Roraima. Ele ocorre em Roraima. Eu já vi ele lá em Baliza, eu já vi ele lá em São Luís. Nas matas de lá é relativamente fácil observar esse macaquinho aqui. E por que eu coloquei a imagem deles aqui? Esses 2 macaquinhos, eles competem entre si. Eles competem pelo território. Tá? Então, eles brigam pelo território, eles brigam por alimento. Então, eles ficam competindo para ver quem que vai usar o espaço.
Isso é uma competição interespecífica. Pois bem, para a gente poder entender melhor como que funciona, então, essa competição entre indivíduos diferentes, quando um indivíduo vai ser prejudicado, quando o indivíduo vai ser beneficiado, vamos pensar num dado local, onde a gente tem diferentes animais. A gente vai ter animais terrestres, vai ter animais aquáticos, vai ter alga, vai ter planta, vai ter bactéria. Vamos pensar que a gente tem um dado ambiente lá, um dado ecossistema. Todos esses indivíduos que vão estar nesse mesmo local, eles vão estar consumindo recurso. Lembra, recurso é tudo que é limitado. Então, a gente vai ter alimento, por exemplo, fruta, presa. Aqui para esses peixes, ó. Oxigênio pode ser considerado um recurso. Esse animal aqui, ele pode se alimentar talvez de patos. Esses patos, eles são um recurso para a onça, para essa onça. Eu não diria que isso aqui é uma onça, porque essas manchas estão meio diferentes. É um felino, não sei que felino é esse. Mas esses patinhos, eles são um recurso para esse felino. Que mais? Enfim, todos esses indivíduos que estão aqui, eles vão estar consumindo recurso. E esses recursos, eles são limitados. Então, chega uma hora que esses recursos, eles podem acabar. E assim, tudo vai depender, gente, de como os indivíduos de cada espécie, eles vão explorar os recursos, tá? Por quê? Porque os recursos são limitados. Vamos pensar no cajueiro. Agora a gente está na época do caju. A gente está na época da chuva do caju. Tem muito, muito, muito caju. E o caju ele vai dar... Na árvore de caju, você vai encontrar indivíduos de diferentes espécies. Vocês têm cajueiro em casa? Já repararam que no cajueiro você vai ter passarinho, você pode ter, às vezes, periquito, papagaio, vai ter formiga, pode ter abelha, pode ter cupim. O que mais que a gente pode ter no cajueiro? Fungo. Pode ter planta parasita, que a gente vai falar daqui umas aulas, semana que vem, eu acho. O que mais que a gente vai ter? Pode ter drosófila, aquelas mosquinhas da fruta. A gente vai ter um monte de organismo que está lá em volta do pé de caju, consumindo aqueles recursos. E assim, se a gente tem um pé de caju e os indivíduos eles começam a explorar exatamente a mesma coisa no pé de caju, a gente vai começar a ter uma competição. Por exemplo, se eu tenho esse caju e eu tenho uma formiga que está explorando uma coisa, um cupim está explorando outra coisa, a abelha está interessada na florzinha, e o papagaio está interessado no fruto. Ok, cada um está explorando uma coisa diferente, então essa competição não vai exatamente prejudicar ninguém, porque esses indivíduos eles estão explorando coisas diferentes. Mas agora vamos pensar que se a gente tem esse cajueiro, a gente tem os frutos, e todos os passarinhos querem comer só os frutos, não estão interessados nas folhas, não estão interessados nas flores, não estão interessados, enfim, em outras partes do caju. O que vai acontecer se todos os pássaros, todas as aves começarem a consumir os frutos de caju? O que vai acontecer? A gente vai começar a ter uma competição muito acirrada, né? Bastante. Então, assim, a tendência, quando a gente começa a ter uma exploração exatamente do mesmo recurso, por exemplo, no caju, se eu pegar e colocar 200 papagaios num pé de caju, todos ao mesmo tempo, para se alimentar do fruto do caju, o que vai acontecer? Possivelmente, esse recurso ele vai começar a se tornar escasso, né? Vamos pensar no começo da pandemia. Vou dar um outro exemplo, sem ser de planta ou de animal, para fazer uma analogia para ajudar vocês a entender isso melhor. Lá no começo da pandemia,
começaram a falar que não ia ter não ia mais ter mercado, ia acabar tudo. Aí as pessoas começaram a ir pro mercado comprar papel higiênico. Aí todo o mercado ele tinha um estoque grande de papel higiênico. Só que o que aconteceu? Todo mundo no mesmo dia resolveu ir lá e cada um comprar 10 pacotes de papel higiênico. O que começou a acontecer aí? A gente começou a ter uma competição, né? Exatamente pelo mesmo recurso. E chegou um momento que esse recurso ele começou a se tornar o quê? Ele começou a se tornar escasso. Por quê? Porque estava todo mundo explorando exatamente o mesmo recurso. Isso faz sentido biológico para vocês? Pensar que quando todo mundo está usando exatamente o mesmo recurso, aquele recurso vai ficar escasso? Sim, faz sentido. Então, isso é o que ocorre na competição, pode ocorrer na competição interespecífica. Então, quando todos os indivíduos estão explorando exatamente a mesma coisa, aquele recurso vai começar a ficar escasso, e quanto mais escasso vai ficando aquele recurso, mais acirrada é a competição. Então, vamos pensar em... Mês passado a gente teve a Black Friday, fazer outra analogia. Tem alguns lugares que eles baixam muito o produto, né? O produto fica baixinho, baixinho, baixinho. Só que eles colocam, por exemplo, eu vou vender na loja um ventilador por R$20. Esse não é o preço de um ventilador custa mais de R$100, mas vamos pensar que uma loja botou um ventilador a R$100. O que vai acontecer? Todo mundo vai querer aquele ventilador, né? Então, geralmente na Black Friday a gente vê alguns vídeos das pessoas brigando, puxando o produto. Vocês já viram um vídeo assim? Já. Por que as pessoas estão brigando assim? Porque o recurso está cada vez mais escasso. O que eles querem só tem aquela unidade. Então, eles vão começar a brigar. E assim, é exatamente a mesma coisa que vai acontecer na natureza. Então, quanto mais escasso, por exemplo, um fruto vai ficando, ou água. Tem lugares onde você tem uma poça de água e quando aquela poça de água começa a secar, a água, vai ter pouca água para eles, então todos os indivíduos vão ter que beber água naquela pequena poça e aqueles indivíduos vão começar a brigar, porque todos eles querem ter acesso àquele recurso. Só que aquele recurso é limitado, então essa competição ela vai começar a ficar cada vez mais acirrada. Pode chegar, inclusive, até a ponto de ter briga, né? Ter briga, os indivíduos vão começar a brigar, os indivíduos vão começar a matar um ao outro. E toda essa competição, gente, ela pode ter efeitos, inclusive, no crescimento populacional das diferentes espécies, tá? Por quê? Porque, lembra, o recurso é limitado. Vamos pensar em comida. Comida é um item essencial. Os indivíduos precisam comer e precisam tomar água para poder sobreviver. Só que se não tem água, se não tem comida, os indivíduos eles podem ir a óbito, eles podem morrer. Então, quando os indivíduos eles começam a brigar, um indivíduo vai conseguir acessar o recurso, mas o outro não vai conseguir. O que não conseguir acessar o recurso, ele pode acabar morrendo de fome, de sede, ou mesmo brigando durante a luta. Enfim, é por isso que a competição, quando é muito acirrada, ela pode influenciar no crescimento populacional das espécies. Vocês lembram como que é o crescimento populacional de uma espécie? A gente falou sobre isso na aula retrasada, né? Acho que foi a aula retrasada. Vamos pensar. Quando a gente tem uma espécie só, a gente tem um crescimento mais ou menos assim, né? Em S. Lembra que eu falei para vocês? A gente tem inicialmente, aqui nesse eixo, a gente tem o tamanho da população e aqui a gente tem o tempo. Vamos pensar por enquanto só numa espécie, como que uma espécie cresce. Antes da gente adicionar o item competição. A gente tem uma espécie aqui. Aí os indivíduos, eles começam a ter uma população pequena, aí esses indivíduos começam a reproduzir, essa população começa... Não estou entendendo por que está saindo essas barrinhas para o lado. Essa população começa a crescer, 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 crescer. Chega um momento
Lembra que eu falei da capacidade de suporte? O K? Chega um momento que uma dada população atinge a capacidade de suporte. O que é a capacidade de suporte? É aquele momento onde o limite dos... Quando a gente atinge um dado local tem uma quantidade de recurso que suporta aquela população. Quando esse limite é atingido, a gente fala que foi atingida a capacidade de suporte. Então, assim, toda a população ela vai crescer até um dado momento. Quando o recurso acaba, o que vai acontecer? A gente vai chegar num ponto de estabilidade, onde a gente vai ter o número de nascimentos igual ao número de óbitos. Vocês lembram disso? Então, é uma curva mais ou menos assim. Isso é quando a gente tem só uma espécie. Quando a gente adiciona o item competição aqui, além do indivíduo estar competindo dentro da mesma espécie pelo recurso, quando a gente adiciona a competição interespecífica, o indivíduo está competindo dentro da mesma espécie pelo recurso, por comida, por água, por parceiro reprodutivo. Só que, no caso, quando a gente tem um competidor, você vai ter um componente a mais. Além de você ter que brigar com os indivíduos da sua espécie por um dado recurso, você também vai ter que competir com o indivíduo de outra espécie por um dado recurso. Então, a gente vai começar a ter um crescimento um pouco prejudicado por isso, tá? Então, como que fica o crescimento populacional quando você tem duas espécies competindo por um dado recurso? Vocês acham que vai ser essa curva em S também ou não? O que vocês acham que vai acontecer? Quando você tem duas espécies competindo? Aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu pegar o meu ponteiro de volta. Quando a gente tem duas espécies competindo ao mesmo tempo por um dado recurso, é certo que o crescimento de ambas as espécies vai ser comprometido, tá? Como que seria essa competição? Então, a competição de como que é o crescimento populacional de duas espécies, né? De uma espécie, desculpa. De uma espécie seria mais ou menos uma curva em S, né? Ela começa crescendo devagarinho, cresce, 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 quando atinge a capacidade de suporte, atinge uma estabilidade. Isso seria o crescimento populacional de uma espécie. Quando a gente tem duas espécies, o crescimento das populações seriam diferentes, tá? Vamos pensar que a gente tem duas espécies, tá? A espécie A e a espécie B. A A, ela está representada por essa linha preta. E a B está representada por essa linha tracejada aqui. Deixa eu pegar de novo o meu... Só um momentinho, tá, gente? Deixa eu só baixar o volume. Pronto. Então, quando a gente tem uma espécie só, eu já falei que o crescimento dela vai ser mais ou menos assim, né? Nessa curva em S. Eu tô repetindo isso para vocês poderem absorver. Eu sou adepta do método da repetição, porque eu acho que se eu ficar repetindo, vai chegar uma hora que vocês vão entender. Se vocês não entenderem na primeira vez que eu falei, vão entender na segunda. Se não entender na segunda, vão entender na terceira. Pois bem, esse é o crescimento para uma espécie. Quando a gente tem duas espécies, o crescimento das populações vai ser um pouquinho diferente. No começo, o crescimento das populações vai ser mais ou menos igual. No começo, quando eu tenho uma dada área, eu tenho uma quantidade de recurso lá, ambas as espécies vão começar a crescer. Vamos pensar que eu tenho dois macaquinhos disputando comida. Só que a comida é limitada. No começo,
Vão ter, por exemplo, dois casais. Um casal de macaco preto e um casal de macaco branco. No começo eu vou ter só um casal de cada, então não vai ser tanto macaco assim para se alimentar. E eles vão conseguir, se alimentar, eles vão conseguir reproduzir, eles vão conseguir obter energia para reproduzir. Então, no comecinho, ó, aqui a gente tem o tempo correndo para cá. Essas duas populações elas vão começar a crescer. Só que vai chegar um momento que o que vai acontecer? Uma espécie vai seguir crescendo. E a outra espécie não, a outra espécie vai começar a ter o seu tamanho populacional diminuído. O que acontece? Vamos pensar no caju. Um cajueiro. Eu tenho duas espécies que estão competindo pelo mesmo cajueiro. No começo, aquelas espécies estão comendo o caju, as duas espécies. A população delas está começando a crescer, tá crescendo. Só que vai chegar um momento que uma espécie vai começar a se alimentar mais do que outra. Uma espécie vai começar a vencer, digamos assim. Uma espécie vai começar a ter uma vantagem sobre a outra. Aquela espécie que está conseguindo ainda acessar o recurso, ela vai seguir crescendo. Vai crescer, até atingir aqui a capacidade de suporte. Vamos pensar que a capacidade de suporte é aqui. Tá? Só que conforme essa outra espécie está se alimentando, ela está crescendo, a outra espécie ela não vai conseguir mais acessar o recurso, porque ela vai começar a apanhar. Vamos pensar que eu posso ter um macaquinho que é menor ou alguma coisa do gênero, ele vai começar a apanhar. E o que vai acontecer? Os indivíduos não vão mais conseguir acessar aquele recurso, eles não vão mais conseguir comer. Quando aqueles indivíduos não conseguem se alimentar, eles não conseguem reproduzir. E aí o que vai acontecer? Essa população vai começar, essa outra população, né, dessa espécie P, vai começar a declinar, e pode chegar um momento que essa população vai ser extinta, dessa espécie perdedora aqui. Então, assim, quando a gente tem duas espécies competindo, seria esperado que uma espécie vai ter vantagem sobre a outra. Uma espécie vai conseguir crescer e a outra, a tendência é que ela seja eliminada. Isso se as duas espécies estiverem usando exatamente o mesmo recurso. Isso faz sentido biológico para vocês ou não? Faz, né? Uma espécie vai ter vantagem sobre a outra. Então, uma consegue crescer e a outra, ela não vai conseguir. Vamos pensar no caju de novo. Eu tenho um caju. Se um indivíduo de uma espécie come esse caju, o outro não vai conseguir comer. Não vai ter aquele mesmo caju, ele foi comido. Então, você tem uma competição. Se a competição for acirrada, uma espécie ela pode acabar levando a outra espécie a extinção local, né? A gente falou de extinção local lá na aula de metapopulações. Pois bem, esse gráfico que eu mostrei para vocês, ele representa o modelo de competição de Lotka-Volterra, tá? Foi assim que esse modelo passou a ser chamado. Esse modelo ele foi proposto por dois pesquisadores, o Alfred Lotka, esse senhor aqui, e o Vito Volterra. Eles não se conheciam e, independentemente um do outro, eles propuseram esse modelo de competição. Não vou lembrar do país deles, eles ambos eram europeus, mas um devia estar na Inglaterra e o outro estava O Vito é nome italiano. Um era italiano, o outro talvez era inglês, eu não lembro quais eram os países deles. Do Vito eu tenho certeza que ele era italiano, mas do Alfred não lembro. Eles estavam em países diferentes, na época não tinha rede social, não tinha e-mail, né? E eles propuseram uma coisa mais ou menos parecida. E aí depois, quando eles quando um descobriu o outro, eles acabaram juntando seus modelos e aprimorando, né? Esse modelo de competição que passou a ser chamado de Lotka-Volterra, onde
uma espécie, ela poderia ter... Quando você tem uma competição acirrada, quando duas espécies estão competindo exatamente pelo mesmo recurso, uma espécie ela vai conseguir crescer, enquanto a outra espécie ela vai acabar podendo sofrer extinção local, alguma coisa do gênero, ou tendo seu crescimento populacional prejudicado. Pois bem, só que isso que eles propuseram, isso que o Lotka e que o Volterra propuseram, era um modelo teórico. Eles pensaram, olha, se o recurso é limitado, então só uma das espécies vai conseguir acessar. A espécie que conseguir acessar vai ser beneficiada e a que não conseguir acessar vai ser prejudicada. Mas isso era um modelo teórico, estava na teoria. Eles desenvolveram equações matemáticas, que eu não vou passar para vocês, eu acho que não cabe, eu acho que não vai fazer diferença, na verdade, para vocês. Eles propuseram um modelo matemático com as contas. Lá no livro do Wycliffe, vocês conseguem ver as fórmulas do Lotka e do Volterra, todo o modelo matemático por trás, todo o raciocínio por trás. E isso era teoria. Será que isso na prática funciona? Aí lá na década de 30, por volta de 1930, esse pesquisador aqui, o George Gauss, ele resolveu testar a hipótese do Lotka e Volterra. Será que é assim mesmo? Será que se a gente pegar espécies que têm uma competição muito acirrada, a gente vai ter esse crescimento de uma espécie conseguindo crescer muito e outra espécie crescendo muito pouco? Aí o que o Gauss fez? Esse nome é muito importante na ecologia. O que o Gauss fez? O Gauss ele resolveu fazer um experimento, tá? Um experimento com duas espécies de paramécium. Paramécios são protozoários. Vocês tiveram alguma aula prática com paramécium ou não? Sim. Vocês já devem ter visto paramécium até no microscópio, né? É relativamente fácil a gente cultivar paramécium. Ai. Não sei porque que essa caneta está borrando para o lado. É relativamente fácil cultivar paramécium no laboratório. Você consegue olhar no microscópio, não precisa nem ter um microscópio tão bom para conseguir ver eles. Então o Gauss ele resolveu pegar esses dois paraméciums que são competidores, eles consomem exatamente o mesmo recurso, e ele resolveu ver o que acontecia se colocasse os dois no mesmo espaço. Será que um ia conseguir crescer e a outra população ia acabar tendo o seu crescimento populacional prejudicado? Aí, nossa, borrou todos os slides. Aí o que o Gauss fez? Primeiro, o Gauss ele começou a crescer as espécies de modo isolado. O que é isolado? Ele pegou primeiro uma placa de Petri e colocou só o Paramécium aurelia. E numa outra placa isolada, placa de Petri, ele colocou só o Paramécium caudato. Tá? Isso que é cultura isolada, tá? Uma placa de Petri só com uma espécie e outra placa de Petri só com a outra espécie. O que ele via? Quando a espécie estava sozinha, a gente observava esse crescimento em S, esse crescimento logístico que a gente viu em algumas aulas, né? No começo, a população cresce devagarinho, ela começa a crescer, 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 até que atinge a capacidade de suporte e atinge a estabilidade. Paramécium aurelia acontecia isso. Quando o Paramécium caudatum estava sozinho, acontecia isso também. No começo, a população crescia devagar, aí depois ela começava a crescer, crescer, atingia a maior velocidade, né, a maior taxa de crescimento, até atingir a capacidade de suporte. Ok, isolados a gente tinha um crescimento logístico, como a gente já tinha estudado. Mas, e se a gente colocar esses dois juntos? Será que o Paramécium caudatum e o Aurelium vão conseguir viver junto? Aí ele resolveu colocar as duas na mesma placa de Petri, né? Ele chamou de cultura mista. Então ele botou lá os recursos que ambas consumiam, botou na placa de Petri e ficou observando como que ia ser o crescimento populacional. O
que ele observou? Ele observou que quando elas eram criadas juntas, uma das espécies tendiam a ser extintas localmente, né, naquele local. No começo, a gente consegue ver que tanto Paramecium aurelia quanto Paramecium caudatum, elas cresciam, elas começavam a crescer juntas, só que chegava um momento que o que acontecia? O Paramecium aurelia é como se ele tivesse uma vantagem sobre os outros. O Paramecium aurelia, ele acessava o recurso, então a população seguiu crescendo até atingir a capacidade de suporte. Só que conforme o Paramecium aurelia ia acessando o recurso, o caudatum não conseguia acessar esse recurso. Então, a taxa de crescimento dela, ela aqui até, ó, nesse eixo aqui a gente tem minutos, tá? Nos primeiros minutinhos até que a gente tinha um crescimento, mas um crescimento lento, e depois de um dado período, o crescimento populacional começava a diminuir até que a espécie desaparecia totalmente. Então, depois de fazer esse experimento, o Gauss resolveu, com base no que o Lotka-Volterra já tinha proposto, né? Que duas espécies, elas não conseguiriam, uma espécie poderia interferir no crescimento populacional da outra. Considerando o princípio do Lotka-Volterra e considerando esse experimento bem simples que o Gauss fez com Paramecium caudatum e Paramecium aurelia, o Gauss ele resolveu propor o princípio da exclusão competitiva. Tá? O que é esse princípio aqui? É um princípio bem simples. O que ele fala? Duas espécies competidoras com nichos idênticos não podem coexistir indefinidamente em um ambiente estável. Vamos por parte, vamos destrinchar cada palavrinha dessas. Duas espécies competidoras, competição interespecífica, com nichos idênticos. O que é nicho idêntico? Que consomem exatamente, que precisam exatamente das mesmas condições e dos mesmos recursos. Condição, ela está mais atrelada a recursos abióticos, tipo luz, umidade, tá? E recurso é limitado. Elas vão consumir exatamente o mesmo alimento, elas vão precisar exatamente da mesma água, ou vão precisar exatamente dos mesmos nutrientes. Então, quando você tem duas espécies que consomem exatamente a mesma coisa, elas não vão conseguir coexistir indefinidamente. Então, assim, no comecinho, talvez ambas espécies até consigam se dar bem, elas podem conseguir conviver juntos por 5 minutos. Mas depois de um tempo, o que vai acontecer? Uma espécie ela vai acabar prejudicando o crescimento populacional da outra, vai acabar levando à exclusão daquela espécie daquele dado local, tá? Então, assim, se a gente não tiver uma diferenciação do nicho, uma espécie vai eliminar a outra. O que é a diferenciação de nicho? Se uma espécie ela não abrir mão daquele recurso e passar a explorar outro recurso, uma delas vai ser eliminada. Vamos pensar, por exemplo, numa árvore. Eu tenho 2 passarinhos que vivem exatamente... eles... Eu não lembro se foi para essa turma ou se foi para outra que eu falei que... no caso de uma floresta, né? A gente vai ter o subbosque, que é uma região baixa, de mais ou menos 2,5 metros, vai até 4 metros de altura. Depois a gente tem o subdossel, que vai de 4 a 8 metros, e o dossel de 8, 10 metros para cima. Se a gente tem 2 espécies que elas ficam exatamente na mesma altura, por exemplo, ficam no subbosque, ambas vão usar exatamente a mesma coisa no subbosque. Essas 2 espécies, o que vai acontecer? Elas não vão conseguir coexistir, porque uma vai acabar levando a exclusão da outra. Se aquela espécie que está em desvantagem, se aquela espécie que está perdendo, ela não
a mudar os seus hábitos, não tentar explorar outros recursos, ela vai acabar sendo extinta. Então, aconteceu que ao longo da evolução das espécies, tem algumas espécies que elas estavam em desvantagem evolutiva e elas pensaram, olha, eu queria muito usar esse recurso, mas como esse recurso não está disponível, eu vou ter que usar outro recurso, senão eu vou morrer, tá? Isso que é chamado de diferenciação de nicho. Deu para entender ou não? Deu. Então, gente, isso, em linhas bem gerais, é o modelo do Logica-Volterra. E o modelo do Logica-Volterra, lembrando, qual é a diferença do Logica-Volterra para o princípio da exclusão competitiva? O modelo do Logica-Volterra, ele é um modelo mais teórico, tá? E o princípio da exclusão competitiva nada mais é do que o modelo do Logica-Volterra na prática. Então, foi quando o Gauss, na prática, ele viu que as duas espécies que estão competindo, se elas estão competindo exatamente pelo mesmo recurso, elas não vão conseguir coexistir eternamente. Então, no começo, elas até conseguem crescer juntas, só que o que vai acontecer depois? Deixa eu até mudar a cor da caneta. No comecinho, elas até conseguem crescer juntas, só que vai chegar um dado momento que uma espécie vai conseguir seguir crescendo e a outra espécie, ela até consegue crescer, mas depois a tendência é que ela seja extinta naquele local, tá? Esse é o modelo de competição Logica-Volterra e o princípio da exclusão competitiva. Pois bem, isso nos leva a uma outra pergunta. Então, pensando que as espécies elas competem, que uma espécie ela pode levar à extinção da outra, se uma espécie ela é uma competidora superior, se ela tem vantagem sobre outras, se uma espécie ela tende a eliminar espécies que são consideradas competidoras inferiores, por que a gente hoje ainda tem coexistência de espécies? Por que a gente tem tantas espécies de animais, de plantas, de bactérias, considerando que a maioria dessas espécies são competidoras? Elas estão competindo por alimento, estão competindo por diferentes recursos. Vou deixar esse slide aqui um minutinho para vocês relerem a pergunta. Se uma espécie que é competidora superior tende a eliminar espécies consideradas competidoras inferiores, por que ainda há coexistência de espécies? Isso aqui é uma questão muito boa para uma seleção de mestrado. O que acontece? Oi? Pode falar. Eu falei a verdade, porque não sei a resposta, não. Você está aqui para aprender, vocês estão aqui para aprender. O que acontece? Nem sempre. Por que a gente tem tanta espécie, enfim, de diferentes organismos? Porque nem sempre um competidor vai excluir o outro. Professora, mas você falou há 2 slides que duas espécies competidoras não podem coexistir indefinidamente. Nós vamos considerar um ponto. Aqui eu falei de nicho exatamente igual, nicho idêntico. Se essas espécies elas têm se elas têm qualquer modificação no recurso que elas estão usando, se elas não estão usando exatamente o mesmo recurso, se elas não estão interessadas exatamente na mesma coisa, aí elas podem coexistir localmente, tá? Então, a gente pode ter uma coexistência local se as duas espécies elas usam recursos parecidos, mas elas também têm algumas pequenas diferenças no uso dos recursos. Vamos pensar, por que os passarinhos conseguem coexistir? Os passarinhos, nessa época, eles comem caju, certo? Então, os passarinhos eles vão estar vão estar competindo pelo caju. Só que, ao mesmo tempo,
Os passarinhos, eles também estão comendo outros frutos que estão aparecendo. Então, nessa época também tem manga, eles vão lá pro pé de manga. Daqui a pouquinho vai começar a nascer, vai começar a ter acerola. Eles vão começar a comer acerola também. Então, eles não, se os indivíduos eles não estão consumindo exatamente os mesmos recursos, talvez eles consigam coexistir, tá? Isso, gente, é chamado de competição assimétrica, tá? Então é isso que permite que os indivíduos coexistam, que a maioria dos indivíduos não tenha sido extintos. O fato dos indivíduos não usarem exatamente os mesmos recursos é que vai permitir que eles coexistam, tá? Quando você tem uma diferenciação de nicho, quando você tem indivíduos que consomem, nem que seja uma coisa um pouquinho diferente da outra, isso já vai permitir que eles coexistam, tá? Um exemplo muito clássico que vocês vão encontrar no livro do Wycliffe, se vocês pegarem o livro do Bagel, vai ser um exemplo das cracas. O que é a craca? Craca é salvo engano, as cracas são crustáceos. Agora talvez até eu cometa algum erro zoológico, mas salvo engano, elas são crustáceos que a gente vai ter em rochas, na região marítima, na região de mar, tá? E o que acontece? Esses organismos, quando eles estão separados, eles ocupam exatamente o mesmo espaço, usam exatamente o mesmo habitat. Então, eles estão competindo exatamente pelo mesmo recurso. Só que quando você coloca essas duas espécies juntas, para eles conseguirem sobreviver, eles passam a usar diferentes microhábitats. Como assim? Vamos por parte, né? Aqui a gente tem uma craca, a Balanoides, e aqui a gente tem a outra, a Stellatus. Elas são competidoras, tá? Elas gostam de viver no mesmo espaço. O que acontece? Só que quando você coloca elas exatamente no mesmo espaço, quando você coloca elas juntas, o que acontece? A gente tem uma diferenciação de nicho. Quando você coloca elas juntas, uma vai usar vai ficar mais na parte superior de rochas e outra vai ficar na parte mais inferior. Então, a Balanus, ela tende a ficar mais próximo da água, em contato da água, e a Stellatus, ela tende a ficar numa parte mais superior, tá? Isso por quê? Porque elas estão tendo uma diferenciação de nicho para elas conseguirem coexistir e uma não ser extinta, ambas não serem extintas, tá certo? Essa Stellatus, ela preferia ficar mais em contato com a água, mas já que ela não consegue, então ela, na presença da Balanus, ela fica um pouquinho mais para cima para conseguir ainda assim coexistir. Isso é a diferenciação de nicho, tá certo? Então, assim, as espécies que são competidoras, ao longo de toda a história evolutiva das espécies, eles perceberam que se eles ocuparem exatamente o mesmo nicho, se eles quiserem explorar exatamente o mesmo recurso, as espécies elas vão ter desvantagem, elas podem ser extintas localmente, uma espécie vai ser derrotada para outra. Então, o que foi acontecendo ao longo da história evolutiva das espécies? Essas espécies começaram a mudar um pouquinho o seu nicho ecológico, elas começaram a ter o que a gente chama de diferenciação de nicho, ou seja, elas passaram a explorar diferentes recursos para elas conseguirem sobreviver, tá? Os tentilhões de Darwin, eles são um exemplo clássico de espécies competidoras que acabaram mudando o seu nicho ecológico, ou seja, elas passaram a explorar outros recursos para não serem extintas. Originalmente, todos esses passarinhos, eles consumiam exatamente a mesma coisa. Só que pensa você ter milhares de passarinhos consumindo exatamente a mesma coisa no mesmo local. Uma dessas espécies ia ser extinta, né? Então, o que começou a acontecer? Através de seleção natural, a gente começou a ter algumas modificações nos bicos, né?
E aqueles indivíduos que começaram a ter alguma mutação, alguma diferenciação e explorar recursos diferentes, começaram a ter uma certa vantagem evolutiva. Então hoje, se a gente vai para Galápagos, lá para onde Darwin foi, a gente vai ver que a gente vai ter um monte de passarinho vivendo na mesma área, mas ele tem um bico mais grosso, grosso e curto, grosso e comprido, grosso e curto, um bico mais compridinho. Por quê? Porque um se especializou em comer grão, outro se especializou em comer inseto, outro se especializou em comer fruto. Então, assim, isso que a gente chama de diferenciação de nicho e é o que permite que as espécies elas consigam sobreviver sem ser extintas, como propõe o modelo do Lotka-Volterra e o princípio da exclusão competitiva do Gauss. Então, assim, embora a gente tenha muita competição interespecífica na natureza, os indivíduos eles estão competindo. Então, por exemplo, nessa imagem aqui que eu mostrei lá no começo, esses peixes eles estão competindo entre si, esses patinhos estão competindo entre si, essas plantas estão competindo entre si. Só que, felizmente, essas plantas elas também têm adaptações que permitem que elas consigam coexistir com outras espécies. Então, se uma dada espécie ela não consegue usar um recurso, porque outra está usando, ela vai usar um outro recurso. Pensar em animal que é mais fácil, né? Eu queria comer um caju, mas não tem caju, então eu vou lá comer aquela manga mesmo, que é o que tem. Ou, eu queria comer uma manga, mas só tem ingá, então eu vou comer um ingá. Então, assim, são essas adaptações que acabaram permitindo que as espécies elas competissem e ainda assim coexistissem no mesmo local, tá? Então a gente pode ter sim o modelo do Lotka-Volterra é um modelo correto, tá? Mas lembra, é um modelo que considera que as espécies estão consumindo exatamente o mesmo recurso, tá? E se as espécies não estão consumindo exatamente o mesmo recurso, aí sim a gente vai conseguir ter a coexistência das espécies. Dúvidas? Por enquanto, não. Não. Tá. Então, hoje, só para poder fechar, vai ser mais simples o que eu vou passar para vocês. Eu quero só que vocês me expliquem o que é o modelo do Lotka-Volterra, tá? E o princípio da exclusão competitiva do Gauss. É coisa bem simples, vocês conseguem escrever em talvez menos de 10 linhas. Caso vocês queiram fazer à mão, queiram fazer o gráfico, pode ser legal também, tá certo?